Olá, está começando para a TV Mackenzie, mais um Café Pensamento. O programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui o nosso querido Gomes, que é o mestre do IC, que é um dos grandes restaurantes aqui da nossa cidade. Mas hoje nós não vamos falar sobre alimentos, nada disso, né? Sobre cozinha, né, Gomes? Não. Mas vamos falar de uma associação que o Gomes preside, que é a Associação Esportiva Talentos do Capão, né? Ou seja, do Capão Redondo. Obrigado, meu querido, por ter aceito aqui o nosso convite. E eu queria então perguntar como é que surgiu, Gomes, essa associação? Paulo, obrigado pelo convite aqui da TV Mackenzie. Sobre como começou a associação, a gente começou porque meu filho tinha problema de respiração e a pediatra sugeriu dele fazer natação. Uhum. Eu coloquei ele numa academia e ele lá tinha o professor, que é o André hoje, e ele treinou, começou a nadar com ele. E ele também dava aula numa associação e convidou ele para fazer maratona aquática. Tá. Aí eu falei, mas maratona aquática, mar aberto, é muito perigoso. Aí ele falou, não, ele tem estrutura, ele é legal, ele gosta. Eu falei, tá bom. Aí um belo dia levei ele na associação e começou a treinar com o professor, a associação. Aí lá ele convidou ele num belo dia, 2010, para fazer a primeira maratona no mar aberto. Uhum. Eu fiquei todo preocupado, a minha esposa. Pai, né? Pai, né? Falei, nossa. E foi em Ubatuba. Uhum. Falei, tudo bem, vamos lá. Ele fez os primeiros 1000 metros no mar. O professor foi junto e tudo. Só que no meio disso tudo, essa associação, em 2010, um belo dia, no meio, o diretor da associação, chegou, convidou todo mundo. Como eu estava lá, eu fui também. E ele falou que a associação não tinha como mais manter a parte do esporte. Ficou todo mundo meio triste, né? Muita gente e tal. E a molecada estava bem na competição. Uhum. E eu falei, chamei o diretor, falei com ele, eu deixo a gente usar o espaço até final do ano? Ele falou, deixo. Aí, através disso aí, vim trabalhar, que eu trabalho, igual você falou, no restaurante. E nesse restaurante eu tenho vários conhecidos, que nem você, que vai lá. E aí, falei com alguns conhecidos, eles falaram, não, vamos manter a associação até final do ano. E com a ajuda dos clientes, eu fui mantendo até final do ano. O professor, que é o André Petrozielli, e a Ana, manteram. Falou, não, Gomes, a gente dá aula sem cobrar nada, voluntariamente. Uhum. E a gente tocou até 2010. Tá. Final de 2010, acabou, a associação tirou o nome, tirou tudo. E aí, novembro, a gente falou, acabou. Aí os moleques começaram a ligar. Um liga para mim, outro liga para o professor. Ou seja, os garotos que faziam, que nadavam, eles começaram a ligar para você. Isso, dá tipo uma iniciativa. E é todo mundo lá do Capão Redondo, né? Tudo. Ou seja, essa garotada toda mora lá na comunidade, lá no Capão Redondo. Isso, com certeza. E aí eles deram a iniciativa. Aí eu falei, o professor ligou, aí, ô Gomes, e aí? Eu falei, nós não temos estrutura, não temos nada. Como que não vamos fazer para tocar uma equipe dessa? Ele falou, vamos reunir lá em casa. Eu falei, vamos. Aí fomos para a casa dele. Foi eu, a minha esposa, uns 15, 16 crianças e umas 8 ou 9 mães, pais. Mas nós não temos estrutura, como é que a gente faz? Aí o professor, o André, como gosta muito, ele adora trabalhar com crianças, ele falou, vamos ver se a gente começa treinando na represa Guarapiranga. Eu falei, mas sem estrutura, como é que a gente vai fazer? Não, a gente vai dar um jeito e tal. Eu falei, então tá bom. Aí comecemos em novembro a treinar na represa Guarapiranga. Uhum. E aí, a primeira competição nossa veio em janeiro. Foi dia 28 de janeiro de 2011 em São Bernardo. Uhum. E nós sem estrutura, sem nada, conseguimos um ônibus, conseguimos pagar as inscrições. Aí fomos. Chegamos lá, fomos com 22 crianças. Primeira competição nossa. Tem mais de 30 equipes que competem nessa competição. Tipo Mercedes, tem a Corinthians, tem a Manguanguá, Unisa de Santos. Ou seja, já tem várias associações, já estão estruturadas e vocês foram para essa competição sem nenhuma estrutura? Sem nada. Aí chegamos lá, começou a competição, terminou a competição, quem pegou 14 pódios, nós. Por equipe, primeiro lugar. Aí ficou todo mundo procurando quem era essa equipe, de onde veio. O talento, são os talentos do Capão Redondo. Onde surgiu o nome, Talentos do Capão Redondo.
Falei, puta. Aí chegou, não, mas caramba, essa equipe sem nada ganhou tudo. E aí começou a tocar dali para frente, aí começou a aparecer várias pessoas que viu lá o dia das nossas competições, e eu falando no restaurante, que nem eu falei com você abriu esse espaço para mim aqui no TV Mackenzie, aí foi tocando esse projeto desse jeito. Quando não dava para ir, que não tinha condições, não tem grana para ir, eles mesmo, entre eles, cata latinha, vende. Tá. Outra hora a gente faz, vamos supor, a gente ganha um objeto, a gente faz uma rifa e eles vendem, porque é caro a competição. Ô Gomes, agora, quantas crianças, adolescentes participam dessa associação Talentos do Capão Redondo? Hoje, quando a gente começou com 16, 15 crianças na natação. Hoje eu tenho 75 na natação, tenho 30 no jiu-jitsu. Então, além disso, tá além da natação, espaço. agora tem outras modalidades esportivas. Isso. E tem 10 no balé. Caramba. E agora a gente fez inscrição, a gente tem mais de 60 crianças inscritas para sábado a gente fazer uma seleção para começar futebol. Tá. O Gomes, como é que você vê a importância dessa associação para o Capão Redondo, tendo em vista que ainda nós, brasileiros, apesar de nós estamos cada vez mais fazendo trabalhos, digamos assim, quer dizer, o Estado tem uma preocupação, até porque agora nós temos aí as Olimpíadas em 2016, isso. Né? Se eu não estou enganado, né? Deu um branco. Não, mas enfim, é isso mesmo. Mas o que eu queria chamar a atenção tendo em vista que a impressão que me dá, quer dizer, essa associação, ela vem como que preencher um vácuo do Estado, né? No sentido de incentivar e promover e dar base, dar condições financeiras para o desenvolvimento esportivo, digamos assim, nessas comunidades aqui da nossa cidade de São Paulo. Qual a importância que você vê desse trabalho que você está fazendo? Quer dizer, acredito que essa associação tem aí uma consciência muito forte a respeito que não é só esporte, né? Mas é formar também a cidadania. Como é que você vê isso, Gomes? Paulo, porque eu vejo só não eu sozinho, igual eu já te falei, somos em 11 pessoas e o mais principal de todos, que é o André e a Ana, que são professores de educação física e tudo formado, é tirar crianças que vão para a rua. Você convida elas para fazer natação e elas vêm. E se sente muito bem, você vê o esforço delas. Vamos supor, num sábado, você ir treinar na represa Guarapiranga com crianças do Capão Redondo, que poderia estar numa favela usando droga, usando qualquer tipo de coisa. Eles saírem de casa, irem até na represa Guarapiranga, 7 da manhã, encarar água fria pra caramba, até meio-dia treinando, sem nenhum apoio do governo, sem nenhum apoio do Estado, sem nenhum apoio de ninguém, eu acho assim, a mais importância das crianças, que são crianças que não têm como manter na sociedade uma educação física, essas coisas, eles verem isso, para eles é tudo, entendeu? E para mim, que eu acho, é tão pouco que a gente faz, e para eles se sente importantíssimo competir de igual para igual numa competição que tem apoio do governo, apoio da secretaria, que a gente não tem apoio de ninguém, só apoio voluntários. E como é que é esse apoio voluntário, Gomes? Como é que ele é do pessoal lá do próprio bairro, são pessoas fora do bairro? Como é que chega essa ajuda para essa associação? Igual eu te falei no começo, das crianças, quando não tem condições de ir em uma competição, entre eles mesmo, eu faço, vamos supor, igual eu trabalho no restaurante. Eu uso muito o restaurante porque os donos me autorizou. Então, através do restaurante, tem vários clientes conhecidos que me ajudam, que é pessoas também voluntárias para mim no meu sentido. Eu explico, eu conto a história, igual eu contei para você, para vários clientes eu conto. As pessoas se comovem, porque o que acontece? As pessoas não sabem que nem todas as associações são só para lavagem de dinheiro, essas coisas. Tem pessoas, quando vê que é uma associação séria, eles dão valor. Igual agora, foi essa semana passada, eu contei uma história para uma pessoa, fui embora. Daí a pouco, eu cheguei e tinha 75 caixas de chocolate para doar para as mães, no domingo. Agora? Domingo eu dei um para cada uma das crianças, para levar para as mães.
Então foi super, assim, eu particularmente me sinto muito bem. E as pessoas que doam também, eu acho que se sente. Ô Gomes, eu queria depois falar no próximo bloco a respeito da relação dessa associação com os pais dessas crianças, né? E você continue aí, né? Tem mais Café Pensamento. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Olá, estamos de volta aqui ao Café Pensamento, hoje aqui com o nosso querido Gomes, maître aí do ICI. Gomes, no bloco anterior eu estava querendo perguntar para você, né, a respeito da relação nessa associação no qual você preside, por assim dizer, a relação com os pais. Como é que é essa relação com os pais dessas crianças que participam aí dessa associação Talentos do Capão Redondo? Eles apoiam? Como é que é isso? Não, com certeza, eles apoiam muito, todos eles. Tem muitos que não têm condições de ir nas competições com a gente, porque trabalha aqui. Os pais costumam ir nas competições? Não, lá quem manda é todo mundo, é uma família. Ou seja, é uma gestão da comunidade, no final das contas. Isso. Ninguém é assim. Eu, particularmente, eu conheço os dois lados da vida. Que eu conheço o Capão Redondo e conheço Higienópolis, que é totalmente distrito. Mas como eu conheço aqui, eu tenho essa possibilidade de arrecadar recursos daqui para lá. Ô Gomes, agora uma curiosidade. Como é que é conhecer essas duas, digamos assim, realidades? Aqui, ou seja, da nossa região, no qual o Mackenzie está incluído, que é Higienópolis, e o Capão Redondo. Como é que é lidar com esses dois mundos? É bem diferente, Paulo, é bem diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vê assim, aqui é uma realidade, lá é outra. Se você pôr, assim, para você analisar as coisas, você se sente, eu particularmente me sinto muito bem realizado. Porque eu conheço, igual eu te falei aqui lá você vê as pessoas com muito pouco, eles ficam muito felizes. Igual você dá uma caixa de chocolate para cada um, para eles é mesmo que der uma Ferrari. Tá. Então, quer dizer, as mães devem ter adorado, né? Nossa. Nesse Dia das Mães, receberem uma caixa de chocolate. Não? E para eles é surpresa, porque eu não conto. Quando eu chego, eu entrego, eles ficam super felizes. Para competições, quando vamos supor, eles ficam todos me ligando, a gente vai nessa competição? Vamos. Não sei. Aí chega na semana, eu consigo o apoio financeiro, vamos. Quantos vai? 10. Aí em seguida eu ligo e falo, não, dá para ir 30. Eles ficam todos empolgados. Aí você falar dos pais, os pais me apoiam totalmente, os pais vão nas competições, apoiam, ajudam. Vamos supor, se tem alguma criança que está com algum problema em casa, que não está muito bem, sei lá,
eles estão sentindo alguma coisa, ele liga para o professor André e fala para ele, André, o meu filho está com um problema em casa, não está me respeitando. Aí ou o André vai na casa da pessoa, ou a gente convida eles para vir, faz uma reunião e conversa com todos eles. Tenta particularmente dar uma atenção especial para aqueles que a gente vê que tem mais problema em casa. Tem mais dificuldades, mais né? Dificuldades. Ou seja, no final das contas, né, Gomes, essa associação Talentos do Capão, como eu estava falando, está criando uma consciência educacional, né, um processo educacional, quer dizer, por meio dos esportes, ou seja, e criando também essa consciência de comunidade, né, de algo comum. A gente vê então aí os professores, os pais, vocês que estão aí encabeçando, e aí assim, eu gostaria de também perguntar para você, como é que é a performance dessas crianças nas competições? Isso muito bem, agora eles têm uma prova em Ubatuba de 1 km no mar e tem outra de 8,5 km. Caramba, E aí tem 35 que vão fazer de 1 km e 10 de 8,5 km. Só estão indo através de um apoio que eu tive, que foi do jornalista Nelo Rodolfo, que ele está nos apoiando, ajudou nessa parte de ida em Ubatuba. Mas para eles é tudo, assim, eles se sentem super importantes. Quem procura mais a associação? São os meninos ou as meninas? Olha, Paulo, varia muito, mas tem mais menino do que menina. Tá. Parece que as meninas não têm um pouco por mais quê? de receio. Você acha que é uma questão ainda cultural dos meninos procurarem mais os esportes que as meninas? Porque, na verdade, né, o esporte tem que ser para todos, independentemente do gênero, né? Com certeza. Não, para a gente lá, a gente acolhe a todos, a gente tenta incentivar todos que pode. Aqueles que estão lá, a gente chama, convida, pode trazer o primo, a prima, o tio, a sobrinha, quem quiser pode vir. Mas o forte de vocês ainda é a natação, né? Você me tinha falado no início do nosso programa que vocês também agora têm, né, como você acabou de dizer, tem corrida... Não, tem jiu-jitsu, balé, né? Mas ainda o forte é a natação, ou não? É natação. Tá. Porque assim, na verdade, Paulo, o que acontece? Nessa da natação, que tem o professor André e a Ana, através disso aí, eles começaram muito a ver que a mídia em São Paulo é muito boa. Elas ajudam muito o projeto social. E aí o que acontece? A mídia paulistana ajuda bastante? Muito, muito. Que bom, né? Igual eu falei com você já me convidou para vir fazer TV Mackenzie. Quem ia saber que existia a Associação Esportiva Talento do Capão? Entendeu? Aí o que acontece? Nessa, o povo vê, todo mundo vê. Aí as pessoas que vêem falam, nossa, essa associação é muito bacana e tal. Aí chega o professor de jiu-jitsu, viu, falou, eu posso agregar com vocês? Pode, vamos. Aí começaram, aí foi lá, convidou eu, o André, a Ana, fomos lá, avaliamos se ele era uma pessoa bacana, se é uma pessoa que tem carteirinha, que é professor de educação física. Fomos lá, conversamos, batemos um papo e começou o jiu-jitsu. Hoje já tem 30 jiu-jitsu. Ô Gomes, como é que você concilia a sua atividade profissional com a associação, né? Porque você é uma figura importante já na área aí dos restaurantes. Como é que você faz a conciliação profissional com a associação? Paulo, eu na verdade assim nem me sinto, cansativo, mas eu não me sinto cansado. Eu saio daqui no restaurante, você sabe, eu saio 2 da manhã, talvez na sexta, quando dá 7 da manhã eu levanto e vou para a represa com a molecada, fico lá até meio-dia no sábado, aí vou para casa, almoço e venho trabalhar. Mas assim, eu me sinto muito bem. Quando eu estou lá com as crianças, eu não esqueço do mundo, entendeu? Você está ajudando pessoas carentes, pessoas bacanas, que te apoia toda maneira, de um lado, do outro, entendeu? É muito bacana. Gomes, como é que você vê essa questão a respeito das pessoas criarem outras associações? Porque seria importante que tivessem milhares de Gomes que pudessem ter essa iniciativa que você teve. Depois da sua associação, apareceram outras associações? Paulo, que você saiba? Eu saiba não, Paulo. Porque a gente vê muita, tipo assim, as pessoas só querem fazer as coisas só para ganhar dinheiro, né? Ninguém pensa no lado social. Eu vou abrir uma associação, mas só para ganhar dinheiro. Hoje em dia, sei lá, não dá para você... Você vê agora, o ministro do esporte, não saiu há pouco tempo, vê se ele dá um apoio numa associação dessa. Não, ele dá um apoio numa associação que não tem nada a ver.
Ninguém chega, vê se você acha um secretário, um ministro que chega numa associação que eles veem que é séria e ajuda. Não ajudam. Tá. Eles, sei lá, parece que a parte no Brasil só vê a parte do dinheiro, não vê a parte do lado social, entendeu? Por isso que existe um Capão Redondo do jeito que está. Melhorou? Melhorou bem. A gente faz o que pode, mas se você tem um apoio do governo ou do Estado, aí você vai fazer as coisas muito mais decentes. Você pode dar um lanche para uma criança dessa, você pode dar um apoio de física que você não tem. Você faz do jeito que dá para fazer. E você fazendo voluntariamente é bem mais difícil do que você fazer com o apoio do governo, do Estado. Claro. E, o Gomes, vocês também devem ser muito procurados agora esse ano de política, né, de eleições. Vocês já foram procurados já por políticos? Olha, eu não gosto de envolver, cara. Eu não sou muito de envolver com político, entendeu? O senhor Nelo Rodolfo, que é o jornalista da Jovem Pan, que está nos apoiando agora, eu não sei nem se ele é político ou não. Teve alguns políticos que quer candidato, que já veio procurar sim. Eu, particularmente, nem falo, entendeu? Porque você sabe que, igual no restaurante, a gente tem muitos políticos que vão. E nenhum, antes desse ano da política, chegou na gente e falou, eu vou apoiar vocês. Então, se você vem apoiar só por causa da política, então não é uma pessoa que quer ajudar, entendeu? Que nem eu te acabei de falar. A mídia não, a mídia, desde quando eu comecei, cara, já saiu em várias revistas, jornal. Pô, é tão legal isso. E faz bem feito, não é feito só para mostrar, entendeu? Se quando é pago, você vê que eles fazem uma coisa. Quando a mídia faz voluntariamente, parece que faz até mais bem feito. Dá valor para aquilo que é um lado social, entendeu? Um lado de professores, igualzinho eu tenho lá o professor que faz voluntariamente. Igual você é professor, você sabe o que é isso? Cuidar de pessoas que não têm apoio de ninguém, crianças que não têm como fazer nada na vida. Ela vê aquilo ali. Para elas é uma educação física, é tudo para eles, entendeu? Eles fazem tipo um projeto cultural. Eles viajam o interior de São Paulo inteiro, vão no Rio, que nunca tinha ido. Eu faço com eles, eu levo no Museu do Futebol, quando eu ganho ingresso, eu levo no Museu da Língua Portuguesa. Ô Gomes, e se alguém quiser ajudar a sua associação, vocês têm algum e-mail, alguma coisa que as pessoas possam procurá-los para ajudar essa associação? Paulo, agora eu estou acabando, eu estou conseguindo ganhar aí para ter um site. Qual é o e-mail? É Talentos do Capão, natação, sem acento, @ig.com.br. Tá joia. Gomes, muito obrigado. Eu espero que mais pessoas tenham a iniciativa que você teve, para que a gente possa realmente, através do esporte, fazer com que nós brasileiros tenhamos consciência da nossa cidadania, tenhamos consciência da nossa situação como humanos. Mais uma vez, agradeço você ter vindo aqui ao nosso programa e gostaria, evidentemente, de agradecer você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Meu nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe. Sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance,
do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance. O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e tradicionais do Brasil. Mas não vai pensando que a festa nasceu por aqui não. O Carnaval tem uma história que atravessou séculos e séculos. Ninguém sabe quem inventou esse costume de reservar alguns dias do ano para promover a folia. Uns dizem que foram os gregos, como forma de agradecer aos deuses pelas colheitas. Outros citam os egípcios. E tem quem prefira dar crédito aos romanos e suas festas em honra a Baco, o deus do vinho. Mas uma coisa é certa, o Carnaval já nasceu como uma festa em que as regras eram subvertidas. Nos tempos antigos, os escravos ganhavam liberdade para fazer o que quisessem e plebeus se tornavam nobres. O costume se manteve. No Carnaval de hoje vale tudo. Homens se vestem de mulher, pobres se vestem de ricos e tem até um rei de mentirinha eleito para comandar a folia. O Carnaval se tornou uma festa oficial na Idade Média. Era a última oportunidade de exagerar na comida e na bebida antes de começar a Quaresma, os 40 dias em que ninguém podia comer carne nem beber álcool. Segundo estudiosos, é daí que vem a origem da palavra carnaval. Ela seria uma versão moderna dos termos em latim carne vale, adeus carne, ou carne leva-me, supressão da carne. Em nossas terras, o carnaval já está há bastante tempo. Foi trazido pelos colonizadores portugueses. Nós não inventamos essa festa, mas fomos nós que a transformamos em um dos maiores eventos do mundo.